Entre mil assuntos que estavam se apresentando dentro de mim para eu trazer, no final das contas, ao que tudo indica, me parece que eu vou ficar com um pouquinho da minha história recente no relacionamento com Maria Madalena. E aqui dentro de mim eu circulei e passei por assuntos, passei por movimentos diferentes, sinalizando para lugares um pouco diferentes, mas eu sinto que talvez essa história e essa conexão com Maria Madalena, principalmente do jeito como ela foi se desenvolvendo, primeiro porque faz muito tempo que eu não falo sobre isso, e é um tema central na minha vida, continua sendo um tema central na minha vida, já há talvez aí uns 7 ou 8 anos. E eu tenho notado muito que o meu relacionamento com ela, que sempre foi um relacionamento muito vivo, sempre foi a minha conexão com Madalena, sempre foi algo bastante vivencial e algo bastante pessoal. Então eu não sou, por exemplo, a pessoa mais indicada para você pedir referências de leitura sobre Maria Madalena, por exemplo. Não que eu não possa indicar algumas coisas, mas é porque o meu relacionamento com ela, em específico, ele não se constituiu a partir daí, ele não se forma deste lugar, né? Ele não se constrói assim. Muito bem. E outro ponto relevante que eu vejo é que a pessoa que começou a se relacionar com Madalena, né? Só que que começou a se relacionar com Madalena ali há 7 ou 8 anos atrás, como eu disse, e a pessoa que se relaciona com ela aqui em 2025, né? Maio, mês de Maria, de 2025, são criaturas bastante diferentes. E claro, como todo relacionamento espiritual de relevância que vem para impactar a nossa vida, a gente se transforma e o relacionamento se transforma em muito. Se tudo estiver correndo bem, na minha opinião, a gente se transforma e o relacionamento mais ainda, né? E o relacionamento espiritual, ele, a meu ver, acontece muito em bases similares aos relacionamentos humanos. O que eu quero dizer com isso? Como todo relacionamento, não só entre pessoas, né? Mas o relacionamento que você queira nutrir ou manter com algo, com uma área da sua vida, com uma parte do seu ser, ele demanda e necessita muito de dedicação, de presença. Ele necessita que você apareça, né, para se relacionar, que você esteja ali, que você esteja presente. Ele necessita que você se dedique. Ele necessita que você se abra para que esse relacionamento chegue. Estou olhando nas rosas aqui, são as rosas dela que minha mãe desenhou para mim. Ele necessita que você se abra para que esse relacionamento chegue, para que esse relacionamento aconteça. E em se abrindo, ele necessita então que você esteja disponível, disposta, né, disposto. E ele necessita que você atue, ele necessita que você sinta, ele necessita que você se dedique à constituição do vínculo. Não talvez, no meu caso, né, estou aqui falando da minha experiência pessoal, tá? Esse vídeo é todo sobre isso. Então não talvez para mim do jeito que
normalmente se configura relacionamento entre humano e divindade dentro de um olhar pagão mais tradicional, por exemplo, e no meu caso, ainda menos do jeito que se configura tradicionalmente um relacionamento humano, um relacionamento entre humano e divindade dentro das religiões monoteístas, né? Em que sentido? Por exemplo, eu nunca desenvolvi particularmente, e aí aqui a gente não tá falando de certo e errado, né, gente? Vamos aqui já deixar estabelecidos que o que existem são experiências e biografias e histórias ancestrais que levam uma pessoa a essas experiências. A gente não fala em momento nenhum em certo e errado, porque é tudo muito pessoal, né? E é tudo muito resultado e consequência de experiências, de estruturas, de o que cada um precisa trazer de si, né, para a própria vida, o que cada um carrega das próprias heranças, consciente ou não disso, mas elas estão ali, estão dirigindo as nossas vidas, assim como as nossas motivações inconscientes, né? E então, para mim, particularmente, nunca foi um relacionamento de obrigações, no sentido de, para você se conectar, Madalena, você precisa fazer isso, isso e isso, desse jeito, e usar uma vela dessa cor, e guardar tal data de tal forma, e se comunicar com ela de tal jeito, e isso aqui, isso tem que ser feito com essa determinada frequência aqui, né? Por exemplo, né? Ou necessariamente guardar datas específicas, ou se referir a ela de maneiras específicas, né? Por isso que eu digo que eu não sou a pessoa, eu sempre comento isso, não sou provavelmente a pessoa mais indicada para oferecer uma indicação bibliográfica de Madalena ou da história dela, porque o meu relacionamento com ela, ele é bastante orgânico, eu diria, muito, muito pessoal, muito intuitivo, com algumas pitadas de algumas coisas que eu fui aprendendo ao longo dos anos, né? Evidentemente que a quantidade de informações que existe aqui em 2025, acessível, em especial se você puder pesquisar fora da língua portuguesa, ainda mais, né? Em inglês tem muita coisa. Tem hoje para você acessar sobre Maria Madalena é totalmente diferente do que há 10 anos atrás. Embora seja um período de tempo curto, mas assim, o que aconteceu de expansão ao redor desse tema, surpreendendo um total de 0 pessoas, pelo menos a meu ver, foi muito grande, foi muita expansão que aconteceu. Então aí você vai ter conteúdo suficiente para ficar até confuso a respeito de Maria Madalena, se você quiser, porque tem realmente muita coisa. Enfim, o que eu observo dentro de tudo isso, desse olhar, né, para o meu relacionamento pessoal com ela e de como ele se desenvolveu, e algumas coisas nunca mudaram desde o início da minha relação com ela para cá, tem algumas coisas que eu sempre falei sobre isso e que continuam, e outras se transformaram muito. Então, por exemplo, eu sempre senti e mencionei isso várias vezes, principalmente quando eu falava na página da vulva, @vulvarainha. Essa página existe ainda, no sentido de que ela está no ar, mas ela já está desativada há mais de um ano. E ali eu falava muito mais sobre o feminino em específico e sobre Madalena, consequentemente, porque ela é, e era naquele momento ainda mais, a grande face do feminino para mim, né? A grande, vou chamar de identidade, entre muitas aspas, tá? Identidade do feminino para mim. E ali eu já dizia isso,
que Madalena vai se aproximar de você e vai com você até onde você estiver disposto a ir com ela. Ela vai te levar até onde você quiser e conseguir ir. Ela não vai forçar o teu limite, ela não vai te exigir nada, ela não vai esperar nada de você, né? Tanto que na minha relação com Madalena, por exemplo, eu tive momentos de afastar e silenciar, porque tinham outras coisas acontecendo no meu mundo íntimo, demandando a minha atenção e o meu olhar, ao ponto, inclusive, de eu me questionar se será que o relacionamento tinha acabado. Então, para você ter noção, o nível de liberdade, usar essa palavra aqui de uma forma um pouco cautelosa, porque liberdade às vezes parece que a gente não tem que fazer nada, né? Tem uma configuração interna nossa de achar que liberdade é não tenho responsabilidade com nada e não preciso fazer nada. Não é assim que eu vejo. Mas sinto sim essa liberdade da parte dela em não exigir que você seja de determinada forma, que você se comporte de determinada forma, que você se comunique de tal jeito ou com tal frequência ou com tais ferramentas e códigos, né? Na minha vida, pelo menos, nunca foi assim. E eu imagino que deva ter muitas experiências diferentes disso que eu estou relatando com Maria Madalena, e cada uma é uma e cada pessoa vai ter a sua, né? E essa presença muito compassiva e absolutamente generosa de Madalena vem do fato de que ela viveu uma vida humana, a meu ver. E tendo sido humana, nada do que é humano será estranho a ela, assim como com Yeshua também, não é mesmo? Então, a gente tem aí já nessa conexão um aspecto muito especial no relacionamento, porque a gente está se referindo ao extrafísico, né, ao divino, ao espiritual, através de pessoas, que foram pessoas, né, através de portais, de egrégoras, que tiveram a oportunidade de viver realmente na Terra. E isso para mim faz toda a diferença, porque é o casal que tem esse espaço para compaixão com o humano, que não é comum, não é frequente de você encontrar. Então, o primeiro ponto é esse: Madalena vai com você até onde você conseguir ir com ela. Talvez você chegue num ponto X com ela e fique nesse ponto 10 anos. E tá tudo bem. Ela vai estar ali do seu lado com você, né? E a segunda coisa que eu consigo me lembrar agora, que eu sempre mencionei sobre Madalena, embora na prática não vivenciasse isso totalmente no início, e no meio também não, é que Madalena é o feminino que sabe que não anda só. Essa foi uma das primeiras coisas que eu senti a respeito de Madalena, e que eu verbalizei a respeito de Madalena. E isso nunca mudou em mim, muito pelo contrário, só se engrandeceu, né? Foi uma percepção que só ampliou dentro de mim, de que Madalena é o feminino que sabe que não anda só. Isto dito, para mim, essencialmente, a medicina de Madalena é sobre integração entre feminino e masculino. Para mim, qualquer coisa diferente disso, aos meus olhos, que não passe primeiro por isso, pode até ir para outros caminhos, mas que não passe primeiro por isso, que não passe estruturalmente por isso, no meu sentir, tá fora da sintonia da energia dela, da medicina dela e do que ela carrega, do que ela vem fazer, né, pela raça humana aqui no nosso tempo, que foi quando a
figura dela, a existência dela teve esse boom que teve, né? Como nunca antes, ela nunca foi vista, sei lá, 15, 20 anos atrás, a gente não olharia para Madalena nem com os recursos de informação que a gente olha hoje. Fala assim, generalizadamente, lógico que tinham focos, né, de informação já voltados para isso, talvez até desde muito antes. Mas estou falando assim, num olhar geral, né, para o grande público, no qual me incluo, a gente começou a poder ter acesso a isso mais recentemente, acesso à existência dela, a figura dela, a presença dela, a medicina dela. Então, para mim, a medicina de Madalena se sustenta completamente, né, a porta de entrada da medicina de Madalena é a integração de masculino e feminino. Onde? Dentro de nós. Que é onde masculino e feminino estão e, de certa forma, às vezes cada vez mais, completamente cindidos, completamente separados. E isso causa todo tipo de ferida individual e social. São feridas ancestrais, são feridas muito, muito antigas. E Madalena vem, não é coincidência que ela venha no nosso tempo, para promover aberturas em nós, conexões em nós, integrações em nós, para poder com o tempo ir realizando essa cura que é tão central na história da humanidade, principalmente na era moderna, vou chamar assim, né? Muito, muito central essa cura, e dela depende, aos meus olhos, todo o resto. É só esse tamanho que ela tem. Dela depende todo o resto. É pequenininha assim, detalhinho, coisinha. Sendo assim, eu demorei bastante tempo mesmo. Não foi provavelmente até o ano passado, e aí eu tô falando então de 2024. Talvez ali em 2023 eu desse uma flertadinha com esse aspecto do assunto, mas de uma forma assim bem, né, uma coisa lá distante, como quem olha assim uma neblina no horizonte, sabe assim? Que eu tenha registro real, não foi até 2024 que eu consegui olhar para essa relação. E eu já suspeitava disso desde o início, mas como disse, era uma neblina no horizonte, né? Era algo assim, bem pouco palpável, bem pouco concreto, que eu consegui olhar para essa relação e falar, bom, isso não foi agradável para mim de início, né? Foi uma coisa que gerou um mal-estar, assim, muito significativo. Eu falo, bem, na verdade, se eu for ser sincera comigo mesma, porque não era assim que eu gostaria de olhar para isso, né? A história de Madalena só existe porque existe a história de Eixo. E ela nos é apresentada como raça humana, como uma personagem, sim central, sim protagonista, mas da história dele. A história dela se conecta, se costura, se integra completamente à história dele. E o que a querida aqui achou? Com suas devidas feridas com o masculino, todas ali bastante aparentes naquele dado momento. Que ela ia poder simplesmente se relacionar com Madalena, olhar para Madalena e desconsiderar o resto. Aquele detalhezinho que estava ali do lado, chamado Jesus. Eu me relaciono com ele como Yeshua, né? Porque a palavra Jesus, para mim, ela traz muitas conotações de dogmas e religiões específicas, e não é assim que eu me relaciono com ele.
Então nada contra o nome, mas a palavra Yeshua para mim ela é mais fiel à essência, que é só um outro jeito da gente se referir, mas ao mesmo tempo que é só um outro jeito da gente se referir, quando você evoca um nome, você evoca todo o conteúdo e a história que aquele nome traz com ele. Então eu gosto de me referir a ela como Miriai. Isso vem de uma pesquisadora que trouxe essa origem, esse nome, num livro, né? Para mim que não sou tão chegada dos livros assim, né? Então gosto de me relacionar com eles como Miriai ou Miriam e Yeshua ou Yeshu, às vezes, né? E aí eu dei aquela desviada, né? Da história de Yeshua, da existência de Yeshua, acreditando que eu poderia escolher fazer assim se eu quisesse. Que eu acho que é o que muitas mulheres que se conectam com Madalena ainda vivenciam, que eu compreendo totalmente, porque passei por aí também, né? Mas eu me dei realmente conta. Não foi, como disse, até 2024 que isso aconteceu. Me dei conta de que foi aquele momento assim, eu falando comigo mesma, aceita que dói menos? Que a existência dela e a história dela está totalmente vinculada e completamente passa por a história e a existência dele. E que eu não poderia simplesmente, se eu quisesse de fato ter um relacionamento real, inteiro, com o que essa conexão espiritual vem trazer e com o que ela significa, eu não poderia simplesmente, a meu bel prazer, escolher desviar da história dele. Escolher desviar da presença e da existência dele e do fato de que, como eu mesma sempre disse para mim desde o início, Madalena é o feminino que sabe que não anda só. Só que na real, na prática, eu desviava do masculino, né? Porque quando eu digo sabe que não anda só, o que eu quero dizer? Sabe que é um feminino que anda integrado ao masculino, junto ao masculino. É nesse sentido o sabe que não anda só para mim. E aí a coisa realmente começou a mudar, e aí a coisa realmente começou a acontecer. Talvez eu precise de um outro vídeo para falar do paralelo disso com o que estava acontecendo ao mesmo tempo na minha vida pessoal, em relação ao meu relacionamento com as minhas origens, né? Ou seja, com pai e mãe, pai em específico, porque teve uma conexão muito direta, que eu nunca vou poder separar uma coisa da outra, né? A cura no espiritual reflete a cura na matéria e a cura na matéria reflete a transformação no espiritual. E na minha vida, em relação a este tema em específico, isso vem muito junto. De fato, assim, ficou bem óbvio que era isso que estava acontecendo. Não tem muito como fingir que eu não notei e não fazer uma associação direta, né? Mas talvez aí seja um outro vídeo. E aí acho que o que eu queria trazer aqui é isso, que a principal, que é uma só, mas faz toda a diferença, a principal atualização que o meu relacionamento com Madalena sofreu, e talvez por isso ele tenha ficado silencioso, né, e ela tenha se recolhido um pouco da minha vida, ou eu talvez tenha me recolhido da presença dela em dados momentos, porque a gente precisa desse silenciar e desse afastamento para a gente conseguir integrar o que está acontecendo dentro de nós, né? Então a principal atualização que esse relacionamento sofreu, né, que aconteceu nesse relacionamento, foi que o meu relacionamento com Madalena, hoje em dia, isso é bastante recente mesmo, tá? É quase assim um furo de reportagem que eu tô trazendo aqui, com esse vídeo, fazendo esse vídeo agora, porque isso é bem recente. O meu relacionamento com Madalena, ele não existe mais só com ela. Para mim, hoje, e talvez isso volte a passar por outras transformações, a gente não sabe, né? O nosso progresso, para onde o nosso progresso espiritual vai nos levar. Mas para mim hoje, falar em Maria Madalena é falar em união
e na presença de Maria Madalena, trazendo consigo a presença de Yeshua. E aí o meu trabalho hoje, no meu sentir, né, dentro daquilo que eu consigo enxergar, é então fortalecer e desenvolver esse relacionamento com ele agora, né? E lá atrás eu tinha uma desconfiança de que ela em algum momento me levaria até ele. Mas quando eu pensava isso, eu vejo que eu não tinha noção do que isso significava na prática. Mesmo eu pensando, acho que de repente ela vai me conduzir até ele em algum momento, ainda assim, mesmo pensando isso, eu não tinha a real consciência de como é que isso se desenharia na prática e que o relacionamento iria ficar do jeito que ele tem se demonstrado hoje. Então a gente tem... o que acontece no relacionamento espiritual, né? Nós somos presenteados com pitadas, né? Com pílulas de percepções a respeito de algumas coisas, alguns temas que são centrais na nossa vida. E no meu caso, a integração entre masculino e feminino talvez seja o tema central da minha vida. A gente vai sendo presenteado pelo reino espiritual com determinadas dicas, né? Você vai tendo um hintzinho aqui, outro ali, e a gente não tem, obviamente, a noção de para onde aquilo vai nos levar. E aí a vida vai se desenrolando e aquela dicasinha que você achou que te foi enviada, né, de um jeito mais discreto, ela vai se transformando num assunto em si mesmo. E foi isso que aconteceu comigo. Então, o ponto que eu estou hoje no relacionamento com a Madalena é o lugar de relacionamento, e aí aqui, ó, tem Yeshua, aqui não vai dar para perceber o que é, mas é Yeshua. Aqui nessa imagem que está cortada é uma Pietà. Aqui é uma imagem de Yeshua com Madalena. Então, isso aqui seria totalmente... Aqui tem mais, mas enfim, aqui ainda já estava fazia um tempo. Aqui é mais recente. Isso aqui não seria viável na minha vida, tá? Esse conteúdo aqui, ele tá aqui do final do ano passado para cá, do final de 2024. Que foi onde eu falei, bom, eu acho que de fato então eu vou ter que abrir essa porta. Foi muito desconfortável para mim. Eu senti um chamado muito forte de fazer isso, mas essa imagem, principalmente aqui, ó, que é só um rosto te encarando, e essa distância aqui não faz jus ao impacto da imagem, ao impacto da arte, foi muito desconfortável para mim de início. Eu ficava assim, nossa, não sei se isso devia estar aí, a louca. Mas ao mesmo tempo eu também sentia que não era para tirar. E esse é o lugar que o relacionamento com Madalena, a meu ver, vai levar as pessoas que permitirem isso, claro, como eu disse antes, ela não vai te forçar a nada, né? Vai levar as pessoas, em específico as mulheres, que têm também essa ferida da integração entre masculino e feminino, que não é pouca gente, não é pouca gente. Essa ferida ela se apresenta de formas muito disfarçadas às vezes, ao ponto de nem todo mundo conseguir notar que tem essa ferida. E ela tá ali bem escondidinha no caso de muita gente. Para mim ela era aparente, então nesse caso eu acho que eu dei até sorte, né? Porque eu sempre soube que tinha isso. Ou há muito tempo sei que tinha isso. E aí o lugar que eu me encontro agora é esse lugar de fato do casamento interno. Um casamento alquímico interno. É a união sagrada interna. E de fato você trazer isso mesmo, né? Você, no caso eu, trazer isso mesmo para a maneira como eu me relaciono com o espiritual. E aí, claro, como consequência natural, isso vai solidificando, chegando aqui no patamar da matéria e vai se tornando vida vivida. Vai se tornando prática corporificada, que é essa toda a intenção da cura espiritual, que ela possa ir densificando, se instale na matéria e promova curas corporificadas na nossa vida vivida. Para aqueles que têm essa busca e essa abertura,
É isso que eu desejo de todo o meu coração, é isso que eu desejo para mim de todo o meu coração, porque é um processo que está em processo. E já estava há algum tempo sentindo muito de trazer essa atualização, falar um pouquinho sobre essa atualização para quem se conecta com esse tema e porventura chegue nesse conteúdo. Porque eu sinto que é uma camada, é um estágio diferente. Eu sinto que eu fui promovida a um outro estágio de relacionamento espiritual com Madalena, que é quando ela fala, tá, até aqui você caminhou comigo? Ótimo, então olha aqui pro lado. Tem alguém que eu quero que você conheça. E ela faz isso de uma maneira muito amorosa, muito doce e no respeito do nosso tempo. E para isso a gente tem que estar disponível. Para isso a gente tem que querer compreender que o relacionamento espiritual ele reflete a matéria e vice-versa. E espero que, se é esse o seu caso, se é essa a sua busca, esse conteúdo faça sentido para você, possa te tocar de alguma forma, possa abrir ou talvez até destravar essa porta dentro do seu coração.